na zona do rebaixamento, se ela não tivesse uma reação na competição, ia só haver uma troca, né? Os que caíram, subiram, e os que subiram, caíram, porque o São Bento subiu, Caiu. só a Ferroviária que acabou entrando aí nessa situação de rebaixamento, então não deu para fazer a brincadeirinha, né? Mas enfim, parabéns à Ponte Preta, parabéns ao torcedor da Ponte Preta, que também fez uma festa maravilhosa. E me desculpe, porque cheguei atrasado, até porque estava pegando uma água. Como você pegou água, então você está totalmente liberado e perdoado pelo atraso. Vou até tomar uma aguinha aqui enquanto Fábio Scheibe... Boa tarde, viu, Fábio Scheibe? Boa tarde, Fábio Scheibe! Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvintes CBN, né? Eu, como sempre faço, também estou me hidratando, viu, Eliel? Você falou o bicho é falso, hein? Olha lá. O bicho é falso, hein? Olha lá a água caindo em cima dele. O seu amigo sócio torcedor que passou a informação pra você tá triste? Faz 7 dias que o Fábio Scheibe não toma água. Tá bravo. Falar nada, não. Tá bravo e desanimado. E aí adivinha, né? O meme tá pronto, né? Água santa. Precisamos benzer o programa. Aí você adivinha, ô Carlão de Freitas, 2h pouco da tarde, recebi uma mensagem aqui. Sim. Oi, amigo, tudo bem? Amigo, voltamos ao amigo. Ah, tá. Quantos amigos tem nesse pedido? Chegou uma informação aqui de que, olha, eu tô acompanhando o Julião, o grande Julião, começando no Globoesporte.com essa semana, e pelo jeito eu vou ficar ocupado a semana inteira pra ensinar. Ah, só isso? Aí eu ainda mandei assim, mas amigo, o Júlio não precisa de ensinamentos, ele entende de tudo. Sim. Mas nesse caso aqui ele precisou de uma ajuda bem na hora do programa. Olha aí. Aí já sabe, né? Semana mais curta. Mas não é de Heitor Esmeriz que estou falando, porque o Heitor tá aqui. Boa tarde pra você, Heitor Esmeriz, tudo bem? Fala, amigo! Tudo bem? Boa Olha tarde pra aí. você, boa tarde pro Carlão, pro Lupe, pro Fabião, uma ótima semana pra todos. Me contaram que nessa mensagem hoje não teve o amigo, foi bem direto o negócio, assim, foi algo mais direto mesmo, entendeu? Deram no rim, né? Direto. Aquele jab de direita, né? Mas estamos aqui para falar do acesso da Ponte Preta e dessa semana aí que promete novidades. É isso aí. Ponte Preta, ela subiu, inclusive já tem data da final, né, Carlão? Final contra o Novo Horizontino, como a Macaquinha tem a melhor campanha, o melhor desempenho, ela vai disputar o jogo mesmo decisivo em casa. Então o primeiro jogo da final é quarta-feira às 6h30 da noite, o segundo jogo da final é sabadão, 3 da tarde. Você sabe, ali agora me veio algo na cabeça, o Heitor pode até me ajudar. Cuidado com essas coisas que surgem na cabeça assim do Cara, nada. eu acho, desde 1900, posso estar enganado, hein? Eu acho que é a primeira final que a Ponte joga em casa. Boa. Segundo jogo. Não sei se o Heitor vai me ajudar nisso aí. Porque pelas finais do Paulistão, porque se pegarmos 69, ela jogou no Parque Antártica, hoje é Allianz Parque. 70 ela decidiu com o São Paulo no Morumbi. Boa. 77 Morumbi Corinthians, 79 Morumbi Corinthians, 81 São Paulo, 2008 Palestra Itália, Série A2 com a América em Rio Preto, 2013 Pacaembu, 2013 Pacaembu e depois Buenos Aires. Olha só, cara, olha só da onde a gente foi tirar isso aí. Será que... E o troféu do interior? Então, isso é verdade, o troféu do interior, mas acho que em finais mesmo, finais o troféu do interior não é o campeonato. É um torneio paralelo, né? Agora, finais mesmo de campeonato paulista, a brasileira ela só chegou em terceiro lugar, é a primeira vez que a Ponte vai jogar uma decisão no Moisés Lucarelli. Que vale até matéria, cara, pro Globoesporte.com, hein, Heitor? A curiosidade. Sem dúvida. Olha o Carlão de Freitas pautando o Globoesporte. Mas até eu fiquei agora de mim. Olha que coisa maluca. Eu tava pra mandar uma mensagem pra confirmar essa informação com o Stefan. O Stefan Campineiro. Então bateu, pô. Desconfiava, né? Mas ele só precisava da resposta dele ainda, né? Eu tava pra mandar essa mensagem, mas eu tô nessa linha do Carlão mesmo. Entendido. Vocês pensam iguais. Vocês pensam juntinho. Desconfiado. O que foi, Antônio Lucas? Tô tomando uma água. Ele não para com essa água aí, ó.
Essa água aí me lembra de uma piada de pirata, Lupe. Ah, boa. Você quer que eu conto, né? Ah, mas é claro que eu conto. Mas Daqui a ela é pouco você longa. conta. Cara, né? você sabe que a do Doce fez um tremendo sucesso esse fim de semana. na minha É, a casa. do Doce, ela... E a do canibal? Posso contar? Não Do canibal é boa, mas é perigoso. Conta. Claro que não. Não Ô, Ó, tá louco? hoje nós vamos participar, claro, com o nosso ouvinte. Vai mandar mensagem. O Paulistão está decidido ou não? Ô, louco. 19991869070. Palmeiras jogou na altitude nesse fim de semana e vai jogar na quarta-feira também, né? Por que altitude? Salto alto, né? Olha. Achando que já ia ser campeão, Nossa. entrou em campo já Limpa o achando que ia veneno aí. golear a qualquer hora. É isso. Alô, Mezenga. Tamo junto, hein, Mezenga? Vamos tomar uma aguinha aqui, Vamos. Lupi. Um Vamos brinde? tomar uma aguinha. Um brinde, né? Então Um vai. brinde aqui, água. Isso. Aê. Paz do céu. 4h09. Paulistão tá decidido ou não? Eu tô com o Heitor. Heitor cedinho mandou lá no grupo, entreguem as taças. Tô com ele, é isso aí. 991869070. Utilize o código de área. O código de área 19, porque estamos no interior de São Paulo. Eduardo Rodrigues, no comando do som da CBN Campinas. E meu caro Daniel França, no streaming O Play, está com vocês. Arena CBN. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 11 minutos de volta com o nosso Arena CBN. É isso, Carlão. É isso. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Não. Já tem o bom e velho E ditado. não sabia desse ditado e não sabia também dessa história. dessa história. Ah, de 100 anos. Porque a demora tâmara muito. é uma fruta, uma planta, né? E ela demora 80 a 100 anos, a tamareira, para dar as tâmaras. Então, por isso que muito tem esse tempo. ditado. Tem aquilo, né? Quem planta... Você colhe o que você planta, né? Sim, isso. Mas não no caso da tâmara. A não ser que você plante com 1 ano de idade, né? Aí dá. Às vezes não, também, né? Boa tarde, Arena. Tamo junto, hein? A vitória do Palmeiras é tão certa quanto a trivela do Elvis. Isso é verdade. Olha, trivela Porque todo bonita. jogo tem a trivelinha do Elvis, hein? Todo jogo. E ele deu 2 no jogo, né? Deu. A primeira que não O alcançou... lance do gol foi trivela? Foi trivela. Foi aquela por cima. Tá louco. Não, eu achei que não foi trivela, Não. não, a da assistência pro gol. Eu achei que ele Foi mais uma cavadinha, né? foi mais uma cavadinha mesmo com a parte, com a parte de cima ali do O pé. Heitor sabe, Não, hein? mas você pode olhar. Foi uma trivela que não foi tão trivela. Não pegou nos 3 Trivela? Trivela foi aquele que ele tentou pro Pablo Diego, no comecinho, logo aos 5 minutos. de cabeça. Aquela foi uma Ele trivela rela de cabeça. clássica. Nossa, isso aí é demais, hein? Tem uma Pelo amor pergunta de Deus. aqui do nosso ouvinte, Peterson. Não, aí vem. não, deixa quieto. Ele pergunta o seguinte: boa tarde. Pergunta pro Eliel se ele gosta de comida japonesa, já que ele está de dieta. Quem é esse pichuruca aí? Pizza, Eu não- pastel e feijoada não pode. Eu não gosto de meu comida Deus. japonesa e todo mundo sabe disso, inclusive o Lupe. É testemunha que tem dia que ele quer que eu vá num determinado restaurante aqui, mas eu não vou porque eu não gosto de comida japonesa. Então, obrigado, viu, Peterson? Mas convida outro. Daniel de Souza, vamos de Água Santa. Lembrando a todos que é o início da Semana Santa, então vamos de Água Santa. Nossa, o meme tá pronto. No jogo com a Santista não foi uma decisão em 65, Dorival do Jardim das Oliveiras. Ponte Preta e Portuguesa Santista em 65. Se era final, É. né? A confirmar. Vamos confirmar, Lupe, naquele Mas site pode que ser. tem todos os jogos. Mas pode ser. Pode ser. O nosso ouvinte é muito antenado, Com meu caro certeza. Carlão de Freitas.
Boa tarde, amigos. Lógico que não. 4-0 pro Palmeiras no domingo. E os antes não estão na final, só estão assistindo. No meu caso é muito cômodo zoar, né? Porque o Santos não disputa uma final desde a última Libertadores lá de 2021. Então, Rei do Gado 2-1 pra cima do Palmeiras e não está decidido. Faltando anunciar que o Palestra contratou como reforço para 2023 o Bruno Mezenga. Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga, cara, seria um reserva de luxo pro Yuri Alberto, hein? Eita. Carlão de Freitas, você acredita que a dupla Gé e Pablo Diego está preparada para ser titular na Série B? Pergunta aqui do Paulo da Chácara Bar. Olha, eles vão começar a Série B. Eles serão titulares nos primeiros jogos. O Gé precisa de muitas correções para um campeonato estilo Série B, só que ele tem algo que vale muito no futebol. Ele é gol, ele não adianta, ele cheira gol. Então, em ele aprimorando a parte técnica, ele melhorou nas últimas rodadas, fazendo tabela, fazendo aquela parede, ele pode ser um jogador importante na Série B, sim, pode ser um titular. Isso. Então, o Diego já jogou, né? O Pablo Diego já jogou a Série B pelo Vila Nova. Tem áudio aí, Eduardo Rodrigues? Vamos ver o que os ouvintes estão dizendo pra gente. Boa tarde, Arena CBN, saindo aqui do Alphaville, Dom Pedro. E triste pela derrota de ontem, mas com esperança que domingo a gente vai reverter isso pra cá. Vamos, Palmeiras! Abraço, Derivaldo Souza, Campinas, São Paulo. Obrigado, meu amigo. Boa tarde, amigos. Ontem o Água Santa encarou o jogo como uma final de campeonato mundial. Daí você já sabe o resultado, né? O Palmeiras treme mundial, então é água benta na cabeça. Edilson de Hortolândia. Abraço pra vocês aí, até mais. Foi muito bom, Edilson. Boa tarde, muito Eliel. bom. Opa, tarde. Tá nada decidido ainda não, viu? Ih, ó o fumo. Palmeiras é o time da virada. Palmeiras é o time do amor. Beth de Valinhos. Obrigado, eu creio Beth. que a gente vai tirar o doce da boca do Água Santa domingo, viu? Um abraço. Manda o outro. Fala, rapaziada. Opa. Boa segunda, boa semana. Vou te contar, hein? Fábio Scheibe é amigão da onça, hein, velho? Ah, é? Carlão desenvolvendo todo o raciocínio aí, velho. Primeira final que a Ponte joga em casa, o segundo jogo. Até eu que já ia mandar até nos grupos aqui dos Ponte Pretano. Desenvolveu o raciocínio. Pô, em 77 foi no Morumbi, 79 no Morumbi. 2008 foi no Palestra, 2013 foi fora. Pô, bacana, velho. Aí vem Fábio Scheibe. Pô, mas é o troféu do interior. Porra, Fabião, aí você tá de brincadeira, hein, velho? Abraço. Ah, mas tô relembrando conquistas da Ponte, ué. Conquista, né? Troféu do interior é um título, Carlão? Acho que título é título, né? É igual o Mundial do Palmeiras. Todo campeonato que você entra, você tem que conquistar. Agora, aí você pode falar a relevância de um título. Claro que o torcedor da Ponte não considera um título relevante, mas tá lá. Eu já vi esse troféu algumas vezes. É igual o Mundial do Palmeiras. O palmeirense não comemora, né? Esse não tem, né, Lupe? Eu acho que é título. É acho que tem que ser comemorado, sim. Agora não tem a relevância. Não tem aquela situação, não tem o apelo. Isso, por exemplo, a Ponte sai da fila com o troféu do interior? Não. Como dá 2 também não. Não, aí é diferente. Aí é uma divisão de acesso. Se é campeão brasileiro Série B, por exemplo, não ia comemorar? Não, sim, mas o que hoje vale a mais? Série B atingiu um grau importante. Mas a dentro do Série A2 futebol hoje é brasileiro. mais importante que muitos estaduais nesse país. Mas eu não considero um título assim, por exemplo, a Ponte. Enfim, acabou, a Ponte já é campeã. Eu acho que não. Eu acho que um título do tamanho da Ponte hoje seria uma Série B de brasileiro, e aí sim, um paulista, um brasileiro. Brasileirão nunca mais. Vamos trazer né? o Heitor pro meio dessa celeuma aqui. E aí, É Heitor? polêmico, é um bate-papo bacana. Sim, eu não considero um título principal do torneio do interior, porque ele é um troféu paralelo, né? Sim. Exato. É um troféu paralelo do campeonato principal, que é o Campeonato Paulista. É como se fosse Agora, o troféu do Apertura, né? Torneio Abertura. É que são situações diferentes, né? Tem, no Rio, por exemplo, tem a Taça Guanabara, a Taça Rio, que historicamente tem a sua relevância, tem seu peso, mas aí você tem o campeão carioca, né? Que é o que de fato vale. E no Paulista é um torneio de consolação, o troféu do interior, né? É diferente, a Ponte agora está disputando uma Série A2, é o que ela tem para disputar. Talvez não seja um título de expressão no sentido de primeira divisão,
Mas é o título que ela está disputando. Outros times disputaram a Série A2, venceram e foi reconhecido como campeão. Eu acho que entre Série A2 e Troféu do Interior, a Série A2 tem um peso maior, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Apesar que eu acho que para a federação, em termos financeiros, acho que o campeão, pelo menos antigamente era assim, né? O campeão do interior recebia mais que o da A2, né? É porque o Paulistão tem mais grana, né? Aliás, essa semana aqui nós vamos ajudar o ouvinte, hein? Porque eu vou falar a verdade pra você. Vai começar a Libertadores, tem fase aguda aí de Copa do Brasil, e ninguém sabe onde assistir, né? O que a gente sofreu na semana passada então, sem jogo, essa semana nós vamos falar pra todo mundo, esse jogo vai passar no lugar tal, pra ajudar todo mundo, pra ninguém ficar fora dos jogos aí. O Fábio Chaib vai ser o cara da nossa central de transmissões, se é que sim podemos dizer. Tem mais áudio aí ou não? Então vamos lá. Boa tarde, amigos do Arena, tudo certo? Daniel de Campinas. Não tá decidido ainda não, tá? Que nem dizia minha mãe quando eu fazia bagunça. Em casa, a gente resolve. Um grande abraço, galera. Valeu. Boa semana a todos. Vai achando que o Água Santa é o São Paulo. Vai. Você tá pensando o quê? Boa tarde, galera do CBN. Aqui é o Romualdo Ponte Pretano. Muito feliz de Hortolândia. Carlão, eu acho que não de fato uma final, mas foi a final do Campeonato Paulista de 81, quando tínhamos 3 turnos, a Ponte ganhou o primeiro turno do Guarani em casa. Se for contar como final de fato, não é, mas eu acho que foi a única vitória que nós jogamos dentro de casa e ganhamos, foi essa. Essa foi uma final e antigamente esse primeiro turno tinha relevância, porque o vencedor ele já ia para a final do Paulistão, tanto é que ela foi para enfrentar o São Paulo, foi 3-2 contra o Guarani, um jogaço, né? Os dois times eram seleções. O Botafogo até hoje comemora o de 77, né? O primeiro turno. A cidade de São Paulo, né? Exato. Aliás, eu assisti um documentário do Botafogo, acho que é na NET, muito legal. Sobre de 77. Muito legal. Muito legal mesmo. O ouvinte aqui tá dizendo, a Ponte teve o azar de pegar o Corinthians na final de 77, que foi aquela final. Caso fosse o Palmeiras, ela teria sido campeã. Lembre-se da Inter de Limeira, Guarani e agora o Água Santa. Mais recentemente o Ituano em 2014, né? Tirou o Palmeiras. Eu lembro porque foi em cima do meu time, né? Ituano e Santos. Ituano do Doriva. Até quando a gente vai sustentar? Campeão em cima do Peixe. Por isso que eu lembro. Boa tarde para os monstros. O ouvinte aqui está dizendo sermos campeões da A2 é muito importante, que assim iremos coroar o bom campeonato que a Ponte realizou na A2. Grande abraço e bom trabalho. José Luiz da Miguel, Vicente Curi. Então, aí que entra esse ponto importante, porque esse time da Ponte, se ele conquistar o título, ele vai ficar marcado na história como um time que... E tem um detalhe importante que eu ouvi muita gente falar depois do jogo de sábado. O rebaixamento, ele não é bom, ele não foi bom para a Ponte Preta. Porém, houve uma aproximação entre o torcedor e a instituição. Há muito tempo a gente não via essa mobilização por parte da torcida, filas para comprar ingresso. Ingresso esgotando. E outra, a média de público da Ponte ela foi superior a anos onde a Ponte estava disputando a principal divisão do estado de São Paulo. Então, eu acho que o título serve para coroar essa nova era, se a gente pode dizer assim, o Carlão e o Heitor podem falar melhor que eu, mas eu acredito que houve essa reaproximação entre a instituição e o clube. Muita gente que não ia no estádio marcou presença, e que é torcedor apaixonado da Ponte Preta marcou presença nesses jogos decisivos. O título seria importantíssimo, É claro, mais uma vez, até como pegando o que o Heitor disse, é o sonho do Ponte Pretano? Não, com certeza, mas é o que tem. O próprio Hélio dos Anjos disse, a Ponte não está na 2, então ela tem que entrar para conquistar o acesso e também para brigar pelo título, algo que o Hélio fala legal, que tem que mudar na Ponte Preta essa mentalidade, não vai dar, não sei, entrou para brigar para ser campeão, e tem que ser, se perder, perdeu para um grande clube que é o Novo Horizontino, mas tem que entrar para ser campeão. O ouvinte aqui, boa tarde, amigos do Arena, parabéns pelo programa, obrigado, viu, Marcelo, do Jardim Aurélio, está dizendo que a Ponte está disputando a divisão de acesso, título sem relevância que garante apenas o retorno, mais ou menos de encontro com aquilo que você falou. Carlão, quais destaques desse time da Ponte Preta? Alguns deles podem ser ainda
Destaques, o Amarildo de Hortolândia acompanhando a gente. Eliel, se levarmos em conta a Série A2, eu acho que boa parte do time, né? Poxa, o Kaique França poucas vezes foi exigido. Quando foi, fez defesas importantíssimas. Luiz Felipe cresceu demais durante a competição. O sistema defensivo, o Mateusão e o Fábio Sanches deu um casamento legal, Arthur referência. Os dois meninos do meio também, um casamento perfeito, Amaral e Leonaldo, o Elvis dispensa apresentação. Aliás, acho que o time marca inteiro, o Leonaldo, né? Nossa, que marco, Leonaldo. Os dois meninos, o Leonaldo contra o Kise foi monstruoso. E à frente o Pablo Diego cresceu, o Lupe acompanhou o Pablo Diego lá em Goiânia, melhorou muito em relação ao que ele fez lá no Vila Nova, e o Gé, essa grata surpresa, né? Essa revelação da Ponte. E aí. teve outros dois atletas que quem recuperou se chama Hélio dos Anjos. Dois laterais, Luiz Felipe. Poxa, o crescimento maravilhoso. E o Jean Carlos. Na verdade, o Luiz Felipe foi uma invenção dele, né? Foi uma invenção que deu certo. E o Jean Carlos, tanto é que no segundo gol, naquele toque de peito, eu pensei que tinha sido o Guipira, tanto é que eu falei, parece que tá sendo analisado isso. E ele tava machucado, porque ele entrou e já recebeu uma pancada. E o Jean Carlos, que foi criticado, e com razão, no início da competição, o Hélio acreditou e muitas vezes teve papel essencial nessa campanha da Ponte. Ô, Heitor, mas precisamos falar do Eliel também, né, Heitor? Também. Eliel, e eu não sei, vocês me desculpem se eu não escutei o nome do Matheus Jesus. Ninguém falou. Muito bem. Que pra mim foi o principal nome da campanha por tudo que envolveu a recuperação da carreira dele, né? Ficou um ano aí fora por doping, voltou fininho, voltou voando, assim, e é um jogador de um nível muito acima da divisão, né? E pra mim ele apareceu nos momentos em que a Ponte mais precisava de alguém para chamar a responsabilidade. E aí eu entro na questão das quartas de final contra o Comercial. Então, para mim, ele é o grande nome dessa campanha da Ponte. Eu acho que ele simboliza toda essa retomada da Ponte, né? E o Eliel, sem dúvida nenhuma, o próprio Hélio falou que a Ponte está muito, para ele, está bem servida de centroavantes para a Série B, porque você tem um Gé aí que tem muito a crescer, e tem o Eliel que é impressionante mesmo, como se o Gé pede gol, como a gente fala, o Eliel, ele procura o gol a todo momento, né? Ele tá sempre ali muito bem posicionado e tem um senso de oportunismo incrível. A gente pode ver isso no segundo gol da Ponte Preta contra o 15 de Piracicaba, né? E é impressionante como tem jogador que gosta de jogar com um determinado técnico também, né, Eliel? É verdade. Vocês não citaram também, acho que eu também não ouvi, o Júnior Tavares também, que foi um pedido do Hélio dos Anjos, jogou muito bem quando precisou na Ponte Preta, quando precisou entrar, é um cara já de experiência, né, mas tá jogando muito bem também nesse time da Ponte. Mas a turma ali do Kikuchi não vai com esse pensamento seu não Fábio Chefe, pega no pé do Tavares. Mas como o Heitor disse aí, o Eliel é soda mesmo, é isso mesmo. 4 horas e 26 minutos, tem mais áudio? Tem? Daqui a pouco a gente tem, vamos ouvir. Boa tarde, Arena CBN. Boa tarde. A Arena começa com A de Água Santa. Isso aí. A de amor. Isso. Parmeiras não tem mundial e vai ficar sem o Parlistão. Eu sou Everaldo Miranda de Barão Geraldo. O Everaldo, mas não rimou. Água mole e pedra dura, tanto bate até que pega Bruno Mezenga, gol que isso, para o Água Santa. Feliz Semana Santa. Se o Palmeiras perder domingo, segunda-feira vai ser feriado de Porcos Tristes. Meu Deus, não, tá confundindo as coisas. Rapaz, emendou, hein? Não, calma. Ele emendou a semana. Corpus Christi é em maio. Calma, ele tá confundindo a data religiosa. Nossa. Mas, meu Deus, esse se empolgou. Tá vendo porque o Arena ele é o reflexo dos ouvintes. Não adianta. Qual a escola de rima que ele foi? Eu preciso passar bem longe. Com certeza isso aí é Mobral. Ele é aluno do Mobral, certeza. Fala, Eliel. Wilson Goiano aqui do Cristo Redentor de Ribeirão. Outro ouvinte aqui. Meu amigo já contou aí pra sua bancada o seu time do coração. Boa tarde a todos. Opa! É o Peixão. Já contei. Santos. Deixa eu mandar. Oi, tudo bem? É o meu Santos. Qual é o time? É o Santos, é óbvio. Vocês vêm pra cima de mim? Cara, como o Santos é rota de fuga, não? Ô, Carlão, por falar em rota de fuga, o Palmeiras tem uma pro jogo da volta ou entrega a taça já pra Água Santa? Melhor focar na Libertadores. O Palmeiras vai ser campeão. Palmeiras vai ser campeão. O que pode atrapalhar o Palmeiras... Você sabe, Eliel, que num momento assim que você tá meio que soberbo, é bom você levar um presta atenção. A Ponte não levou lá em Ribeirão Preto, quase coloca tudo a perder. Então o Palmeiras levou um susto do Água Santa pra colocar a cabecinha no lugar.
Só que tem uma Libertadores aí no isso que eu ia meio, falar. né? E isso pode atrapalhar. O Palmeiras vai ter que ir com o joga cascudão quarta. lá, O Palmeiras joga quarta na altitude. Joga com quem? Bolívar. Tem que ir com o cascudão lá, porque se for com o titular pra decidir com o Água Santa aqui, com a mesma equipe lá da Bolívia... Ah, mas aí não. Pô, o Palmeiras ele vai em busca do primeiro lugar na Libertadores, na fase de grupos. Mas será que ele vai abrir mão vai jogar, ele vai colocar o titular lá na Libertadores e o titular contra o Água Santa? Ah, mas esse titular do Palmeiras contra o Água Santa não fez nada. O que o Dudu jogou? Não jogou nada. O que o Rafael Veiga jogou, Heitor? Mas eu acho que ele não abre mão do time titular contra o Água Santa domingo, não. Eu acho que ele vai passar na Libertadores. E você tem imagem ali na Libertadores, né? No Paulistão é o último jogo. Na Libertadores você tem, depois desse primeiro jogo, mais 5 jogos, caso aconteça um eventual tropeço na estreia, né? E você tá em desvantagem no Paulistão e é um título, né? É um título que pode até ser estadual, mas é contra um time que antes da decisão era considerado inferior, o Palmeiras era considerado favorito, e o próprio Abel falou, a gente tem o jogo em casa, para reverter isso ou passar vergonha de vez, então eu acho que isso já deu o tom do que ele vai projetar para a segunda final do Paulistão. Só que tem um detalhe aí, muita gente falando, o Palmeiras vai atropelar agora, gente. Do outro lado tem um time. Do outro lado tem 11 jogadores. Não é o São Paulo do Rogério Ceni, vai devagar aí. É o Água Santa do Thiago Carpini, entendeu? Então, sei lá, eu acho que o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Não vai ser igual foi não vai ser 4-0 o jogo da volta. Não vai ser moleza, não. Se ganhar, vai ser partida para disputa nos pênaltis. É assim? Como que é? Se o Palmeiras ganhar de 1-0 é pênalti. Pênaltis. 2-1? Pênaltis. 3-2? Pênaltis. Pênaltis. 3-1 pro Palmeiras? Palmeiras leva. Então, se o Palmeiras vencer 2 gols ou mais, leva. E outra coisa, Léo. 2-0 é do verde. Mentalmente, o Água Santa vai estar tranquilinho. A obrigação é do Palmeiras. O Palmeiras vai entrar pesado sob forte cobrança. Mas eu acho que a qualidade do Palmeiras deve prevalecer. Mas não vai ser moleza, não. O Abel tem um plano. Essa foi boa. Vamos pro Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de abril de 2023. O governo federal estima arrecadar até 15 bilhões de reais com a tributação de sites de apostas online e outros 8 bilhões com impostos sobre sites de vendas online. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista à Globo News que terá de aumentar a receita do governo em até 150 bilhões de reais para viabilizar as regras do novo arcabouço fiscal. O texto deve ser enviado ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a realização de busca e apreensão em e-mails institucionais de diretores da rede Americanas e de integrantes do conselho da empresa. Só não fazem parte da medida mensagens trocadas entre os executivos e os advogados deles. Em fevereiro, o ministro havia suspendido uma decisão da Justiça de São Paulo que determinava a realização da operação. Moraes ressaltou agora que a análise dos e-mails é necessária para apurar eventuais fraudes ou irregularidades, mas ponderou que a comunicação com advogados é sigilosa. A Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial em janeiro e reconheceu dívidas de mais de 40 bilhões de reais. 11 escolas fecharam as portas por causa de uma operação policial na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos 3.000 alunos são afetados. Uma clínica da família também suspendeu o atendimento à população. Outras 2 cancelaram as atividades externas, como as visitas domiciliares. Chegou a 32 a quantidade de mortes causadas por tempestades e tornados que atingiram os Estados Unidos no último final de semana. A previsão ainda é de clima extremo em algumas regiões do país neste início de semana. Nos últimos dias, os temporais destruíram casas, arrancaram árvores e capotaram carros. No horário de Brasília, 4h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, segunda-feira, de movimento nas estradas, ou nem tanto, hein, Mário Quintino? Boa tarde pra você. Oi, Eliel, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Já tem movimentação intensa na rodovia Santos Dumont, principalmente para o nosso ouvinte que sai de Campinas, vai em direção de Indaiatuba. Essa movimentação é maior em 2 pontos, o primeiro deles na altura do Osiel, em Campinas, e já na passagem pelo pedágio em Indaiatuba. Então, atenção aí na rodovia Santos Dumont. A gente traz informações também para quem segue no anel viário Magalhães Teixeira, aí por enquanto sem dificuldades nos 2 sentidos, e pela Dom Pedro já diminui a velocidade naquele trecho que a gente costuma comentar na chegada para a rodovia Anhanguera, aqui na região do Nova Aparecida, em Campinas. Eliel. Obrigado, Mário. 4h35. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Chegou a condição imperdível, a hora é agora. Daruge Chevrolet Tracker, seu novo SUV. Motor turbo, 6 airbags, câmbio automático de 6 velocidades, rodas de liga leve, MyLink com integração com seu smartphone. Tudo isso com entradas reduzidas e parcelas a partir de R$ 990. IPVA 2023 incluso, documentação grátis, supervalorização do seu seminovo. Cobrimos todas as ofertas anunciadas pela concorrência. A Daruge Chevrolet tem tudo o que você precisa para sair de carro novo. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. De volta com informações aqui no Arena CBN, Rafael Pio, vamos falar de vôlei ontem, primeiro jogo já do Campinas, né, contra o São José. E aí, hein, Pio? Boa tarde. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN. E os playoffs da Superliga Masculina não começaram nada bem para o Vôlei Campinas ontem. Derrota da equipe para São José dos Campos por 3-1. O início do jogo até foi bom, a vitória por 25-20, mas a partir do segundo set, um time irreconhecível foi atropelado pela equipe de São José. 25-12 no segundo set. Terceiro e quarto sets, 25-18. Próximo compromisso é na quinta-feira, às 9 horas da noite, no ginásio do Taquaral. O Vôlei Campinas precisa obrigatoriamente da vitória para levar a decisão para o terceiro jogo, que aconteceria no domingo, também às 9 horas da noite, também no ginásio do Taquaral. Ingressos para a partida da quinta-feira começam a ser trocados amanhã no site oficial do clube a partir do meio-dia. Expectativa de 2.300 torcedores no Taquaral para empurrar a equipe do técnico Horácio de Leu, Eliel. Obrigado, Rafael Pio. 4h37. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: bacalhau Zarbo, R$ 49,98 kg. Linguiça toscana Seara, R$ 16,98. Óleo de soja lisa, 900 ml, R$ 5,99. Cerveja Spaten em lata, 350 ml, R$ 3,69. Ofertas válidas de 31 de março a 3 de abril. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Arena CBN. 4h38, de volta com a Arena CBN. O Flávio de Campinas está perguntando aqui, Heitor Esmeriz, se o Thiago Carpini está pronto para treinar um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, eu acho que um time intermediário de Série A do Brasileiro já seria
um bom teste para ele, digamos assim, para ele subir esse nível, né? Para ele ingressar no mercado da elite do futebol nacional. Por exemplo, um Goiás, assim, mais ou menos, né? Eu acho que seria uma opção sim. Eu acho que talvez ele esteja num momento interessante para assumir um desafio como esse. Eu ia falar Atlético de Goiás, mas o Atlético Goianiense caiu, né? O Atlético caiu. Vai jogar a Série B com a Ponte, com o Guarani. Cuiabá, por exemplo, acho que entraria nesse. O Dourado, né? O Dourado, que é SAF, sabia, né? Sabia? SAF. Eliel, a gente falou... Opa, eu e que Carlão, susto! Nossa, cara! Calma, Luto, calma. Pode falar aí, tu. A gente falando sobre a Ponte já ter jogado algum jogo decisivo, de fato, de final no Majestoso, e o ouvinte até falou sobre a Portuguesa Santista, né, em 1965. Exato. Falou sim. Eu fui dar uma pesquisada aqui. Esse jogo ele era pelo campeonato, pela Série A2 da época de 64, e foi disputado em março de 65. Foi o seguinte: a Portuguesa Santista foi campeã, sim, em cima da Ponte Preta no Majestoso. Mas era o primeiro jogo daquela final. Só que como a Portuguesa Santista tinha a melhor campanha, se ela ganhasse o primeiro jogo, ela já liquidava a fatura. Entendeu? Foi um jogo decisivo, mas não foi o segundo jogo de uma final no Majestoso. Era um regulamento maluco, né? Era o pessoal do Rio de Janeiro que fazia. Ah, entendi. Era, da Federação Carioca que cuidava do regulamento nessa época. O JP de Moraes tá dizendo aqui, gente, eu tô numa dúvida. O rei do gado agora mata porco? Nossa, gente, essa foi pesada. JP de Moraes. É óbvio, gente. Não estamos falando do animal, né? Sim, ele tá fazendo uma alusão ao Bruno Mezenga e ao Palmeiras, que o mascote é o porco. Cara, né? como essa situação do Água Santa, ela rende o meme, né? Porque tem o Bruno Mezenga, tem Água Santa. O Água Santa. Cara, é sensacional. Olha, se o Palmeiras não vencer o Água Santa, o torcedor palmeirense vai sofrer com as gozações, hein? Ó, o ouvinte que mandou aquela mensagem pra gente rimando lá, não lembro o nome dele, mas foi legal a participação dele. A gente exagerou aqui na zoeira com ele, viu? Eliane Viena também mandou aqui, puxando a nossa orelha. Você tem razão, viu, Eliane? E obrigado ao ouvinte que fez a mensagem com rimas. Fique à vontade, participe mais vezes aqui e nós não vamos zoar mais o ouvinte dessa maneira. Nós gostamos do puxão de orelha também. Ó, o Mário Aparecido Raimundo tá dizendo que Corpus Christi é em junho e não em maio. Obrigado. Você vê como nós somos religiosos, né? Nossa, minha mãe tá ouvindo o programa, eu tô. Ela deve. E você foi à missa ontem, né? Ontem foi o domingo de Ramos. Você voltou com um raminho pra casa? Voltei. Voltei. Você pode pegar lá na igreja. Aí você faz toda a celebração. Ontem eu fui no Liceu Salesiano, que fica ali na Barão de Itapura. Isso. Que legal. Que legal saber que você é religioso. Sim, vou à missa todos os domingos. Ontem foi o domingo de Ramos para o Palmeiras, né? Nossa, padrão. Olha lá, aí esse é o grande problema. Eu gosto bastante do Heitor, só que ele é o único cara que ri dessas piadas. Piada ruim é comigo mesmo, velho. Mas não, essa não foi ruim, Heitor, calma aí. Aí você está menosprezando meu talento. O ouvinte aqui, boa tarde a todos do Arena. A Ponte Preta frustrou vários comentários da oposição. A Eberlin Mário Raimundo mandou aqui. Do Eberlin, frustrou. Porque várias pessoas de oposição à chapa diziam que a Ponte não conseguiria o acesso. O cara que torce pra Ponte Preta, ele pode até optar por uma chapa ou outra, mas acima de tudo está o clube. Exatamente. O cara que torce contra o clube porque ele é contra o Eberlin tem que internar um cara desse, né? Pelo amor de Deus. Se ele for Ponte Preta. Então ele torce pra mas chapa. existe bastante, viu, cara? Que isso. Aí você tem que puxar a orelha do cara, pelo amor de Deus. O cara torcer contra a Ponte por causa do Eberlin, aí não dá, né? Aí não dá, Chaibi, não pode, velho. Que isso. Mas existe. Não, existe mesmo. Nossa. Pois não, Heitor? Agora, eu queria destacar também, e para mim ele ganhou ainda mais pontos, a entrevista coletiva serena do Hélio dos Anjos depois do acesso. Nada de euforia, valorizou o trabalho, e para valorizar o acesso, ele citou que a Ponte enfrentou mais problemas do que o pessoal imagina, né? Então, assim, ele não criou ilusões para a sequência da temporada, disse que o time precisa de contratações, ele falou que para ele pelo menos 5 reforços, e também não empurrou para debaixo do tapete os problemas que a gente sabe que a Ponte convive, principalmente de ordem financeira, administrativa, que impactaram nessa campanha, né? A Ponte não pôde contratar para o mata-mata da Série A2, por exemplo. Então, para mim, o Hélio foi muito
sincero e verdadeiro, principalmente com o torcedor da Ponte Preta, e para mim isso faz ele ganhar ainda mais pontos. Valorizou o trampo dele também, né? Porque se ele fala que foi fácil, todo mundo ia falar, então não precisava do treinador aí, ué. Mas foi legal, a serenidade, né, do Hélio dos Anjos. O Adriano Mendonça pergunta aqui, tanto pro Heitor quanto pro Carlão de Freitas, que foram os dois aí que levantaram essa questão. Ponte Preta e América de Rio Preto, a finalíssima, não foi no Moisés Lucarelli? Não, foi no Benedito Teixeira, né? Benedito Teixeirão. Isso. Foi estreia do Teixeirão, não foi? Não, acho que já tinha. Não, já tinha. Foi 1-1, né? O gol da Ponte foi Luiz Fabiano, do América foi Zambiase, cara. Zambiase. E o América Luiz Fabiano pelo tava empate. lá, hein? Tava lá no estádio ontem. Ah, que show, legal. Luiz Fabiano tava lá. Ele fez parte dessa diretoria, né? Fez no início parte. da temporada passada, né? Em 2022, Luiz Fabiano. Eu tô rindo porque o Lupe colocou um áudio aqui pra eu ouvir, muito bom mesmo. Mas não, hoje é o dia. Não, vou falar, o ouvinte bravo porque a gente não tá falando do Bugre. Mas gente, não, esse não. Ele Exagerou. Mas, gente, hoje o assunto é Ponte Preta, ué. O que tem de novidade no Bugre, ô Lupe? O que tem? Possibilidade da vinda do Regis. Mas o Regis vai deixar a Ponte? Não, Regis. Eu achei que era Elvis. Regis tá no Coritiba, que aliás, quando vestiu a camisa do Guarani foi muito bem. Só que ainda não foi oficializado. Aliás, é um namoro. É um namoro, flerte, já tá selado. É um noivado, então. Só que assim, o que me causa estranheza é que já tem um monte de jogador do Guarani contratado no BID, mas oficialmente ainda não foram anunciados, né? Não sei se o Heitor também tem acompanhado essa novela. Mas são teve vários, até jogo né? treino já, né, no sábado contra o Rio Branco. E quanto nada foi esse jogo aí, Heitor? Foi 4-0 pro Guarani, mas assim, Sabe o que eu consegui de informação. Treino? É o que eu consegui de informação. Absolutamente nada. Tá bom. Cara, mas desculpa, eu posso fazer um pequenino desabafo? Faz, Antônio Lupe. Vai. Assim, não é o Guarani, serve pra todo mundo. O que que adianta esconder uma escalação de jogo treino contra o Rio Branco de Americana, com todo o respeito, que vai disputar a 4ª divisão do futebol paulista? Não, entramos com esse. Mas tá numa moda, o Santos também tentou esconder contra o Flamengo de Guarulhos, isso, né? O São Paulo também chegou a esconder. O que ganha escondendo? Jogo treino não é pra você treinar as opções? Se você treina as opções e revela pros seus adversários, você tá fazendo um treino furado. Mas e se ele fala assim, vamos revelar apenas a escalação titular? Aí ele coloca uma peça no meio do campo que dá uma outra mobilidade, uma outra ideia de jogo. Então, mas com certeza o time titular é o time que ele tá tentando fazer uma surpresa no campeonato. Mas qual surpresa? Mas acho que o Lupe deve estar falando do resultado, né? Ele tá falando da escalação. Escalação também. Não, mas escalação, gente, é jogo treino, faz parte da questão de eu vou treinar meu time, vou treinar variações aqui. O resultado não, o resultado sim tem que ser divulgado. Treinamos, o time venceu. E aliás, na minha visão, o resultado também é o que menos importa em jogo treino. Mas também eu acho que é o seguinte, gente. O cara marca um jogo treino pra poder treinar. Se ele fosse pra jogar com o time que ele vem jogando, ele não marcava o jogo treino. Ele jogava o jogo ponto final. Quando ele marca um jogo treino, ele vai colocar 4 ou 5 peças diferentes, vai treinar uma formação de equipe. É a mesma coisa do Palmeiras. Antes da final do Paulista, ele fez um jogo treino com o Breno Lopes de titular. E não revelou pra ninguém e apareceu contra o Água Santa. Porque as equipes estão escondendo o resultado. Gente, o futebol não tem segredo. É só você chutar no canto que o goleiro não tá, gente. Mas é difícil, hein? É difícil. Quem diz o treinador? Não é fácil, não. Futebol é fácil. Quando vocês têm a bola, vocês espalham. Quando você tá sem a bola, você ajunta. Pronto, é isso. Aí você bate no canto que o goleiro não tá. Acabou. Vai ter cada pereba aí. Jogar. Vai falar, tem muito pereba que não faz isso, hein, Lupe? Ô, Eliel, o Lupe falou aí da possibilidade do Regis, tá chegando, né? E no fim de semana também o zagueiro Valber, né, que já teve uma passagem pelo Brinco de Ouro, ele postou nas redes sociais dele, feliz em voltar pra casa. Ele tá de saída do ABC. E é um jogador aí que vai defender o Guarani na sequência da temporada também. É bom zagueiro, aí vai acontecer aquilo, o Guarani vai confirmar, a CBF vai postar a foto atualizada do jogador com a camisa do Guarani, e o Guarani vai dizer, não, ainda não tem nada confirmado, vamos esperar assinar o contrato, que não sei o quê. Que coisa, em 4 horas e 48 minutos, a pergunta do dia é, o Palmeiras, o Água Santa já é campeão paulista?
Manda aí pra gente, 991869070. Boa tarde, aqui é o Wilson Rocha. O Elvis disse que teve 3 ou 4 propostas pra sair, isso é verdade? O Hélio. O Elvis. O Elvis disse pra transmissão do Paulistão no YouTube. Ele na falou saída assim, ele falou. No ano passado. Ele falou no ano passado, aí sentou com o presidente e decidiu ficar. Exatamente, mas o Elvis disse sim. O Hélio Agora, falou que teve 6 pra deixar a ponte. se é verdade ou não, meu amigo, aí é o Elvis, o empresário dele e a ponte que vão saber. Ele disse lá, mas falar também, né, pô... O Lupe disse aqui que foi campeão, fez 1.000 gols e que não sei o que mais. O maior jogador de basquete de Ribeirão Preto. Fiz 2.500 gols. Bom, manda aí. 991869070. Tem áudio? Vamos pôr áudio no ar, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, Arena CBN. Boa tarde. Amigos, Levi de Limeira. Ô, Levi. Olha, eu nunca botei fé em água benta, rapaz, mas ontem comecei a acreditar que a água benta faz milagre mesmo, hein? Eu até acho que o Palmeiras devia ser um time da Baixada, né? Ele chega na final, nada. Foi assim contra a Inter de Limeira, 86, foi assim contra o São Paulo e outros aí. Continua sendo nada. Abraço, amigos. Deixa o Santos quieto, o Santos Boa não fala mal tarde. de ninguém, cara. Boa tarde. Água Santa na cabeça, Bruno Mezenga neles. Tá legal, né? Alô, pessoal da Arena aí, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o campeão da A2 do Paulista vai ter alguma premiação da Federação Paulista. Vai um sim. abraço a todos aí, Chicão do Jardim Proença. Valeu, Chicão. Quanto tem, Heitor? Eu vou confirmar isso, o valor agora na cabeça eu não tô lembrando, eu tô entrando aqui no site da federação e eu já falo pro Chicão. Um carro o time ganha, patrocinador Mas da... aí fica pra quem o carro? Aí, não sei. Fica pro presidente ou não? Não sei. Pra quem fica o carro, Carlão? Verdade. Não sei. Porque Bom, se for pro grupo, tem que vender. Se for pro grupo, tem que vender e dividir, né? Vamos pro... Olha, falou do Peterson, Grilo aparece. Vamos pro intervalo para ajudar o Heitor a achar. Na volta tem Não, já achei aqui, Liel. Então, perfeito, Heitor. Depois do intervalo você traz a informação. Arena CBN. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Campinas, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã. Arena CBN. 4h52 de volta com o nosso Arena CBN. O Amarildo, de Hortolândia, tá pedindo pra gente não deixar morrer a previsão do Carlão, que diz que o Bruno Mendes vai fazer 30 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. 30 gols não. Falou. Razão, né? Qual estado de sanidade você estava? Eu não sei, 30 mas gols, você não. falou. Pode marcar aí 38 rodadas, ele vai fazer 17. 15 gols, Bruno Mendes. Tá cravado, então. Esse pode cravar, 15 gols ele vai fazer. E Agora aí... o Bruno Mendes tem que me ajudar, né? Tá fininho, tá bem. O Bolacha é muito... Ouve os últimos áudios aí, enquanto o Heitor vai falar quanto ganha o campeão da Série A2. Agora Pode ele não falar, quer Heitor. também. Agora emburrou. Achei que ia entrar um áudio, vamos lá. Ele tá fazendo Charminho.
280 mil pro campeão e 200 mil pro vice. E o carro? O troféu em confidência Além do paga carro. mais, né? Ah, o carro ganha também, né, Heitor? O vencedor da competição também receberá um carro, né, da montadora sul-coreana que patrocina e tem o naming rights do torneio. Qual que é? O carro tem o valor mínimo de R$ 147.999. Ah, então dá quase 420 e poucos mil aí. O carro é de qual montadora? Da Kia. É um prêmio, se for ver, o troféu em confidência paga mais, Mas né? o troféu do interior sempre pagou mais que a Série A2, né? Não é troféu em confidência? É, o troféu independência. Ah, independência. Quanto paga o troféu independência, Heitor? O troféu Independência, ele subiu esse ano a premiação 400 mil, né? justamente porque deixou de dar a vaga, né, pra Copa do Brasil. Então agora... 400 mil. Olha 400 mil. Paga mais. E 250 pro vice, que já é mais do que o campeão da Série 2. Não, é menos. É menos, 30 mil menos. E o vice da Série A2 ganha quanto, Heitor? O vice da 2 ganha 200. Ah, é bom então. Só não ganha o carro, né? Só não ganha o carro, Tá exatamente. certo. Bom, 4h54. Vamos abrir? Vamos lá. Vamos abrir? Vamos lá. Como diz, eu tô fazendo meu estilo cabelo. Vamos girar, garotinho. Vamos girar. Vamos abrir. 3 de abril. Vamos começar a esquentar os motores. Vou ficar longe grande hoje, hein? decisão. Encosta na parede ali, faz favor. Obrigado. Bora. Deixa o celular aqui. Não, mas eu só vou... Deixa o celular aqui. Isso, vamos brincar certinho hoje? Olha aí. Vamos esquentar os motores para a decisão do Campeonato Paulista da Série A2, hein? Dia 3 de abril de interrogação. 2008. Campeonato Paulista. Ponte Preta entrou em campo para enfrentar o Novo Horizontino lá no Jorge Ismael de Biase, hein? A Ponte Preta tinha André e o Novo Horizontino tinha Genilson. Olha, então é de agora. Perdão, Genilson. E a Ponte Preta tinha André. Tá. Em que ano foi esse jogo, Heitor Esmeris? 2018. André e Genilson. Esse jogo foi em 2010. 2010. Ixi, o duro de começar com o Heitor é isso, cara. Ele dá munição. Ô, Eliel, por favor. Mas que droga. Por favor, Eliel. Eu tô vendo os ouvintes aqui. Eliel, não, eu tô aqui vendo aqui também. Fica tranquilo. Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? É o Novo Horizontino novo ou o Novo Horizontino velho? Eu vou repetir as dicas, Fábio Scheibe. Atenção e preste atenção no quadro. O Novo Horizontino tinha Genilson e a Ponte Preta tinha André. 1994. 1994. Fábio Pode Scheibe ser. sempre. Mas era Novo Horizontino ou Grêmio Novo Horizontino? Carlão de Freitas, que ano foi esse jogo? Chega pra lá, tira a mão do mouse, você não sabe ficar quieto no lugar? Mas eu tô Que ano que foi esse jogo, Carlão? Então, 2000, o Novo Horizontino ele ficou um pouco fora da mídia aí, né? Um tempão. 2010 eu não me lembro do Novo Horizontino disputando uma Série A1 de Paulista. Eu vou de 1995. 1995. André, a Ponte. Ô, Fábio Scheibe, você falou que ano? 94, ano do tetracampeonato mundial do Brasil. Certo. E você, Eliel Almeida? Nada. Ai, eu tô... Ó. Ah, meu amigo Peterson mandou. Pode dar o palpite do Peterson? Pode. O Peterson falou 2000. 2000. Anos 2000. 2000. Então vamos lá. Posso falar? Pode. 2015. 2015. Mas o seu não é o 2000? Você não vai com o Peterson? Não, o Peterson mandou. O Peterson faz o dele, eu faço 2015. Cara, nós temos um vencedor no quadro hoje e não fui eu. Heitor Esmeris. Por incrível que pareça, Heitor Esmeris mandou na lua. Ah, então foi o Scheibe. Fábio Scheibe. Carlão de Freitas, você quase acertou. Porque o vencedor é você, Fábio Scheibe. Tetra. Sem o opa. Sem o opa. Exatamente. 94. Opa, recebi aqui, Leão. 94, Márcio Santos, zagueiro que foi campeão mundial do Brasil. Bem lembrado. Mas não tava não, viu? Aqui não tava não.
A Ponte Preta entrou em campo com André Dias no gol, Marques, Pedro Luiz, Hélio e Branco, Nivaldo, depois Eliel, que não é ele, nem o outro, Guará e Júlio César, Mauricinho, Monga, depois Edson Mariano e Esquerdinha. O técnico era o Sebastião Lapólia. Mas aí tá, eu vou defender o Novo Horizonte. Só deixa eu terminar. Ele falou André e era André Dias, velho. Tem que falar o nome correto. Isso. Aí é enganar a gente. Você está ludibriando. André Mococa, André Balada. Exato. Então assim, cara, o nome do cara é André. Agora se ele põe... Mococa, nossa, Heitor do céu. Tinha André Neles também, não tinha? Você lembra dele, Lu? Lembro. Nossa. Novo Horizontino com Maurício, Jorge Luiz, Luiz Carlos, Walter e Nelsinho. O goiano, Genilson, e depois tem um detalhe importante aqui. Romildo, depois Geia, Alessandro, Geraldo e João Carlos. José Teixeira foi o técnico do Tigre de Novo Horizonte. 1-1. Esquerdinha marcou para a Ponte, Geia marcou para o Novo Horizontino. Esse Genilson que eu falei aqui, ele hoje é o presidente do Grêmio Novo Horizontino. Que foi pro Santos depois. Isso, ele mesmo. Jogou no meu peixão. Lembro dele. Jogou também no Japão. Está fechado o sarcófago. Fábio Scheibe hoje, mais uma vez, parabéns, brilhante. Scheibe. Boa. Brilhante, Fábio Scheibe. Acha que eu não vi você mexendo no celular no intervalo do programa, mas tudo bem. Você foi o vencedor. Mas no intervalo dava. O quadro foi 4,50 e pouco ao ar. Mas esse programa aqui tá cheio de coisas assim estranhas. Você viu quem é o rei da mutreta, né? Que tentou mexer nas suas coisas. É o Rafael Pio. Tentou abrir sua gaveta ali, né? Mas enfim. Vamos lá. Em uma palavra, o jogo Água Santa e Palmeiras foi o quê, Carlão? Uma palavra. Lupe, a sua? Final. Surpreendente. Fábio Scheibe. Poderia ter sido mais. Não, uma palavra, Scheibe. Uma palavra. Heitor Esmeralda. Vai, Heitor. Armadilha. Olha só. Vamos lá, Scheibe. Então fechou. Vamos ou não é? Vamos lá. Tão atordoado com o que minha visão, resultado, tudo mais, em uma palavra? Vai. Normalidade. Olha aí, ousado. Um abraço pro Marco Guarizo. 5 horas em ponto, vamos embora. Já começaram lá, o Bolacha, ou não? Vamos enrolar mais um pouco? Conta a piada do Capitão. Conta não piada. Vai dar tempo. Não dá tempo, vai, manda ver. É muito longo. Vai, manda, você tá perdendo tempo. O rapaz era um marinheiro de uma grande embarcação. Entendi. E que ficou durante muito tempo em alto mar. Muito tempo. Aí ele, para descansar, se aproximou de um porto, desceu, foi relaxar, foi num bar e encontrou o pirata. O grande pirata. E eles começaram a conversar e o pirata falou assim, tá vendo essa perna de pau aqui? Aí ele, tô vendo. Então, foi consequência de uma grande batalha que nós enfrentamos, mas conseguimos vencer. Só que, infelizmente, eu fui atingido e precisei colocar essa perna de pau. Aí o marinheiro, mas e essa mão de gancho? Aí ele falou assim, foi uma batalha incrível, onde invadiram o nosso barco e em uma batalha muito forte eu acabei perdendo a mão. Aí o marinheiro falou assim, mas e o tapa-olho? Foi fezes de gaivota. Titica de gaivota. Aí o cara falou, mas como? Titica de gaivota? Ele falou, pois é, eu tava com uma semana com o gancho. É muito ruim isso, pelo amor de Deus. Vambora, tchau, gente. Valeu. Muito ruim. Repórter CBN.